Meus amados, nós vamos estar hoje encerrando, a nossa série de mensagem intitulada O Caminho do Natal de Jesus. Hoje é a 8ª mensagem e ontem à noite eu estava orando ao Senhor, e pedindo a Deus: Senhor, dá-me da Tua graça para que o Senhor possa estar, de repente, me iluminando para a gente continuar em 2021, falando dessa continuidade, Porque o silêncio foi quebrado, João Batista nasceu, começou a pregar, Jesus nasceu, o caminho foi aberto por João Batista, começou a pregar, e aí veio o ministério público de Jesus. Queira Deus nos dar algumas mensagens, entendendo como sendo a continuidade desse silêncio que foi quebrado de forma tão gloriosa com o anúncio do anjo, porque algo é muito tremendo, meus irmãos, no quebrar desse silêncio. Como nós conhecemos a história, do Antigo Testamento, Deus levantava os profetas, para trazer mensagens preciosas ali, mensagens proféticas, como o próprio Isaías teve a visão profética de que seria a virgem, que iria conceber, que iria dar à luz a o filho, e esse seria o Messias. Mas Deus quebra o silêncio, não levantando um profeta para trazer a mensagem dele. Deus quebra o silêncio através de um anjo. É o anjo Gabriel que anuncia a gravidez, de Isabel, que era estéril. É o anjo Gabriel que anuncia a gravidez de Maria. Então não foi um dentre aqueles profetas que Deus levantou para falar: olha, Deus está em pouco tempo se revelando, quebrando o seu silêncio através do nascimento desse. Foi o anjo, exatamente para mostrar ali que foi o próprio Deus, na pessoa do Gabriel, que desceu ali para quebrar o seu silêncio, porque assim se entendia os homens que tinham essas visões de anjo, eles tinham aquele respeito, aquele temor, e tratavam aquele anjo de Senhor, e em algum momento havia aquele remetimento de que ali era o próprio Deus ali, falando aquela mensagem, Então nós vamos ler agora o texto de Lucas, capítulo 2, vamos ler do versículo 1 ao versículo 7, Lucas capítulo 2, do 1 ao 7, é claro que se tivéssemos tempo, teria muitas outras mensagens que era necessário ser transmitida neste caminho do Natal de Jesus. Então, o que nós estamos concluindo hoje com a 8ª mensagem não significa dizer jamais que seria tudo o que tem a se dizer a respeito do Natal de Jesus, a respeito do nascimento de Cristo, Então, se a gente fosse observar aqui dos versículos 8 em diante, até o versículo 20, então, certamente, mensagens preciosas teríamos aqui ainda para dar continuidade a esse caminho do Natal de Jesus. Mas, como o tempo encerrou para nós, então vamos aí, Lucas 2, do 1 ao 7. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Este primeiro recenseamento foi feito sendo Quirino governador da Síria. Todos iam alistar-se, a cada um a sua própria cidade. Assim subiu José da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de se alistar com Maria, sua mulher, que estava grávida. Estando eles ali, cumpriram-se os dias em que ela havia de dar à luz. E ela deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nosso amado Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por esse texto precioso que nós lemos nesta manhã. Agradecemos, ó Deus, por hoje estarmos chegando ao final dessa série de 8 mensagens e pedimos, ó Deus, que tudo que nós ouvimos, tudo que nós aprendemos nesses
dias que vivemos nesse mês de dezembro possa ter servido, Pai, de edificação para as nossas vidas, possa ter servido, meu Pai, de alicerce para a nossa fé e para a nossa grande expectativa também, ó Deus, na volta do Senhor. Fala conosco através dessa palavra. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Então o título desta mensagem, irmãos, nesta manhã é a procissão e a humilhação em direção ao lugar do parto. A procissão e a humilhação em direção ao lugar do parto. Pense na humilhação que este casal enfrentou. A desconfiança, a rejeição, os falatórios, e nesse contexto de humilhação, de desconfiança, que provavelmente esta conversa já tenha chegado a todas as cidades, a todos os vilarejos, a todas as aldeias ali de Israel. Então, queridos, é nesse clima, na família de Maria e José, que acontece o recenseamento, e todos têm que se dirigir à sua cidade devida. No caso de José, ele vai até Belém, cidade de Davi, que ficava na Judeia, porque José era da casa e família de Davi. Maria estava se aproximando do 9º mês, ou do meio para o fim, como eu estava agora há pouco conversando. A gente usa o 9º mês, mas quem sabe se Jesus não nasceu com 7 meses, né? Então, enfim, essa questão de 7 para frente era possível. Então, no geral, seria 9 meses, né? Então, o fato é que quando acontece o recenseamento, é algo muito imediato, certo? É algo assim como que tinha que ser feito às pressas. Por isso que alguns estudiosos dizem que a razão do recenseamento era imposto, era o Império Romano ali querendo saber se realmente os impostos estavam sendo entregues direitinho, parece que a coisa estava caindo, vamos ver se o negócio está certo, ou seja, envolviam uma questão assim que parecia ser de urgência. E acontece, meus irmãos, que é exatamente nesse período ali que Maria, já naquela luta, naquela aflição, se vê obrigada a fazer uma viagem às pressas. Agora não era uma viaginha qualquer não, irmãos. Para nós hoje, 150 quilômetros, 156 quilômetros, que era a distância que Maria deveria percorrer, né, ali de Nazaré até a cidade de Belém, né, Belém de Efrata, era aproximadamente 156 quilômetros. Agora imagina você naquela época, sem a devida pavimentação das vias, ou seja, o melhor transporte que existia era um jumento, um burro ou um camelo. Então, Maria e José, naquela peregrinação certamente mais lenta do que as demais pessoas, com certeza, Maria e José e outros casais que possivelmente também estivesse, era natural, outras mulheres grávidas, deveriam ter sido os últimos a chegarem realmente à cidade de Belém. Eles deveriam, no mínimo, ali ter dormido ao relento, ou em alguma cabana, em alguma pousada à beira de estrada, pelo menos uns 3 a 4 noites, para poder alcançar esse período. Então, durante o dia, né, ali, então, uma caminhada muito exaustiva, e possivelmente eles tenham dormido ali pelas beiras das estradas uns 3 a 4 dias, até chegarem a Belém, a cidade de Davi. E nós sabemos, meus irmãos, nós até falamos quarta-feira passada, as cidades ali eram pequenas, né, eram povoados. Eu fico imaginando, eu estava conversando com o Eliud, né, sobre o distrito que nós sempre passamos as férias, lá tem em torno de 3.000 pessoas, não é? Agora imagina que uma cidade de Israel com 3.000 pessoas naquela época era uma mega cidade. Então, meu irmão, um lugar de 3.000 pessoas, todo mundo sabe de tudo, o que acontece, né? Então, não tinha nada que se esconder ali. Então, a probabilidade de quando Maria chegou ali em Belém, havia aquele comentário, as informações desencontradas,
as famílias ressentidas, imagina aquele peso ali, da religião, da tradição, e agora esse casal, essa mulher com essa barriga, e toda essa alusão a uma aparição de anjo, de repente esse jovem queria deixá-la discretamente, mas agora diz que um anjo apareceu em sonho para ele, que ele deveria se... Então havia toda essa questão. E a prova é, meus irmãos, que isso é fato, esse falatório, essa desconfiança de que Jesus, né, fosse filho de prostituição, que os fariseus vão acusar Jesus disso. Lá no capítulo 8 de João, quando eles fazem aquela colocação meio sutil, olha, nós não somos filhos de prostituição, nós temos um pai que é Abraão, né? Então, alguém diz que ali era uma forma de, olha, nós não somos como você não, essa historiazinha aí, de anjo, de que você é o Messias, o Filho de Deus, olha, aí tem coisa, né? Então, meus irmãos, eles tiveram que conviver com isso, próprio Jesus Cristo, né? Depois de jovem ali, filho do carpinteiro, deve ter vivido ali com algumas chacotas, com algumas humilhações. Então, nós sabemos o que é comportamento humano, nós sabemos a nossa natureza, certo? Principalmente nós cearenses, quantas piadas, né? Quantas coisas se faz um do outro, né? Quando tem essas questões todas. Então, não era diferente ali. Então, queridos, mas era Deus que estava no comando, era Deus que estava ali quebrando o seu silêncio, e nós sabemos muito bem que esse quebrar do silêncio de Deus não poderia realmente ser aceito por todos, tinha que ser realmente aquele grupo seleto ali, escolhido por Deus, como foi escolhido Isabel para dar à luz o precursor, como foi escolhida Maria para dar à luz ao Salvador. Então as duas primas foram escolhidas por Deus para trazer ao mundo o último profeta e o último e único rei de Israel, o rei eterno, o soberano. Maria, enquanto humana que era, deu à luz ao segundo Adão, filho de mulher, o Salvador, o Messias, que conforme o anjo disse, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Então, quando nós estudamos a história, né, Paulo precisamente vai falar isso lá em Romanos, né? Capítulo 5, ele vai falar sobre Jesus, mostrando que ele é o segundo Adão, se remetendo àquela promessa lá de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher nasceria um que iria esmagar a cabeça da serpente, ou seja, o segundo Adão. Se o primeiro falhou, nascido de mulher, pecou, o segundo Adão, o Messias, o prometido lá no início, esse não falharia. Esse não cederia ao pecado. Então, ele seria chamado Filho do Altíssimo. E por isso o anjo deixa isso muito claro ali para Maria. Olha Maria, o ente querido, o ente santo que está no teu ventre, ele será chamado Filho do Altíssimo. Isabel, por sua vez, traria ao mundo o segundo Elias, João Batista, nasceu 6 meses antes de Jesus. Ele é o precursor, aquele que abriria o caminho antes do dia do Senhor, o dia do seu surgimento em público como o Messias de Israel, o Salvador do mundo. Por isso que João vai nos dizer lá em João capítulo 1, versículo 29, quando João estava ali batizando no Rio Jordão, de repente Jesus aparece, João aponta para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O nascimento de Jesus, meus irmãos, sempre foi muito questionado com respeito à data, não é? Mês, ano, mas nós não vamos entrar neste mérito hoje, pois a data, o dia, o mês, o ano, não altera absolutamente em nada no calendário de quem é eterno, sem princípio de dias. Então não altera, e por isso que essa questão sempre vai ser questionada, porque ele é eterno, ele é glorioso, ele não pode se confundir com as datas ou se misturar a datas comuns dos homens. Então não altera nem em nossas vidas, quanto mais na vida de Deus. Quantas pessoas hoje não tem um documento com uma data e nasceu noutra? Muda alguma coisa na vida daquela pessoa?
Não muda absolutamente nada. Pode até ter diferença de anos e não muda. Não vai mudar nada. Quanto mais na vida de Deus. Muitos também se perguntam se realmente Jesus nasceu mesmo numa manjedoura, no estábulo, numa hospedaria de hotel ou em algum quarto de hóspede, em uma casa de parentes. Puxa vida, era muita gente naquela cidade de Belém. Como também em outras cidades, onde cada pessoa tinha que ser destacada até lá, para poder fazer lá a sua matrícula, lá, para poder entrar no censo, né? Era como se fosse, na verdade, tribos ali. É claro, meus irmãos, que o lugar também onde Jesus nasceu, se no palácio ou em uma casa de taipo, não é o mais importante para nós. Nós, igreja, nós, gentios. Para os judeus da época, poderia ser que sim, pois só se entenderia as profecias se acontecesse tal como foi profetizado. Só que eles erraram também na interpretação ou na aceitação da simplicidade do Rei Salvador. Então, por isso que Mateus, ele procura dar esses detalhes das profecias, da genealogia, porque os judeus não conseguiam aceitar que fosse diferente. Mesmo assim, eles interpretam errado a questão do reinado de Jesus, a questão do trono de Jesus, a questão do nascimento de Jesus, do lugar simples onde ele nasceu, mesmo tendo se cumprido, que seria em Belém mesmo, terra de Davi, Belém de Efrata. Então, queridos, para nós hoje, em pleno século 21, o mais importante é que ele nasceu, e qualquer possível controvérsia da data, local, não deve fazer nenhuma diferença para nós. Seja numa manjedoura ou não, seja num quarto de hóspede, ou no estábulo de alguma hospedagem, de uma casa de parentes, mas é fato que a Bíblia nunca erra. A Bíblia nunca erra e ponto final. Nós é que nos equivocamos algumas vezes e claro, meus irmãos, devido à nossa limitação e também muitas vezes à nossa falta de estudo, a nossa falta de busca, a nossa falta de mergulhar realmente, de buscar informação, de buscar o conhecimento. Às vezes nós temos uma tendência natural de receber somente tudo mastigado. E aí muitas vezes esse mastigado vem mastigado errado. E aí onde gira todo o problema. E para se desfazer alguma coisa, é difícil, às vezes não consegue. Então, por isso que a questão das datas e tudo mais, não se desfazem. O nosso calendário será esse gregoriano e vai continuar sendo até o fim, pronto. Não tem como. Constantino decidiu que foi no dia 25 de dezembro, né, por conta de que ele era um convertido ao cristianismo e ele adorava o Deus Sol e tal. Então, criou-se essa data simbólica. Não vai mudar. E qualquer outra data que coloque também não vai fazer diferença. Talvez algumas mudanças só vai gerar mesmo é confusão, desnecessária, porque o que o povo precisa é de saber e aceitar que Jesus nasceu, que Ele é o Salvador, que Ele é o Messias, o prometido, e que não há esperança, que não há vida fora de Jesus. E ficarmos preocupados com data realmente seria limitar ou nivelar Jesus aos homens, no sentido de que ele teve princípio de dias. Então, por isso que não faz diferença. Mas que dentro de uma visão geral, sem agregar as superstições, sem agregar os espíritos ou os utensílios da idolatria, da feitiçaria e tantas outras coisas mais que estão agregadas à questão do Natal, tirando o foco, tirando a visão do Messias, do Salvador, a essas coisas, como crente em Cristo Jesus, meus irmãos, é lamentável a gente achar que temos que abraçar isso. Mas a questão da comemoração, do reconhecimento, isso é importante, isso é maravilhoso, Deus permitiu. Ainda que a igreja, nos 3 primeiros séculos, não tenha feito menção alguma a essas questões, Deus não se diminuiu, nem deixou de cumprir o seu propósito, porque a partir do século IV começaram a fazer esta comemoração, e creio que dentro daquela visão de justiça,
Como nós muitas vezes hoje estabelecemos datas, né? Muitas datas que não existiam no nosso calendário foram estabelecidas por uma questão de justiça. Dia das mães, dia dos pais, e aí vem dias de tudo, né? Dia dos pastores, esposa dos pastores, questão de justiça, menção honrosa. É claro que quando nós pensamos nessas datas, nós não podemos pensar jamais nessa data, como já falei, em querer nivelar, em querer competir, em querer dizer, olha, todo mundo recebe parabéns, todo mundo é exaltado, é reconhecido, mas Jesus não é. Poxa, como que Jesus tivesse sentido por causa disso? Quem sente por causa disso somos nós, que somos pequenos. Deus não se sente nem está preocupado realmente com um dia específico no ano em que as pessoas fiquem agora se emocionando, trocando presente, bababá, nós temos que lembrar. Se não há mudança na vida, se não há transformação, se não há verdadeira adoração, não vai mudar absolutamente nada, meus irmãos. Mas nem por isso nós vamos entrar nesse mérito de sair agora, desmanchando tudo, porque nós descobrimos. Meu irmão, nós já descobrimos realmente, de fato, nós fomos agraciados com o principal, que é de fato Jesus ter encontrado, eu vou usar essa expressão, ter encontrado lugar nas nossas vidas, mas na verdade não é encontrar lugar porque eu abri e deixei ele entrar, não, é porque ele entrou. É porque ele decidiu, porque foi uma decisão de Deus nascer naquele estábulo, naquele quarto, naquele porão, naquele lugar que rei algum desejaria ter o seu filho nascendo. Porque como disse, foi Galileu Galilei, ele disse o seguinte: todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas somente Deus escolheu ser homem. Humildade. Os homens sempre querem grandeza. E quando alcança a grandeza de um status humano aplaudido, reconhecido como um rei, como um imperador, eles não se conformam. Eles querem ser Deus. Mas Deus quis ser homem. E de fato se tornou homem. Se humilhou, assumiu a forma de homem, foi humilhado até a morte. E a pior morte, a mais cruel, a mais dolorida, que era somente recomendada, autorizada para o pior dos criminosos na sua época. Deus assumiu este lugar. O texto sagrado diz, meus irmãos, que naqueles dias, os dias próximos de Maria dar à luz, César Augusto decreta o censo de todo o mundo habitado, e cada um deveria se voltar para a sua terra, para a sua tribo, de acordo com a sua linhagem. E o objetivo, como nós já falamos, era impostos. Era extorquir o povo. E é aqui, queridos, onde entra uma questão que nos ajuda muito os estudiosos da língua original e da cultura da época. O texto diz que não havia lugar para ele na hospedaria, na estalagem, enfim, dependendo da tradução, vai colocar todas essas questões: hospedaria, estalagem, pousada, enfim. Mas a pergunta que nós fazemos é: que tipo de hospedagem é esta que somente Lucas registra? Mateus não registra essa hospedagem, Marcos, é Lucas que vai fazer esse registro. Estaria Lucas falando, meus irmãos, de pousada, de hotel, ou de um quarto de hóspede em uma casa de algum parente ali em Belém, quando Maria e José chegaram ali? Como sabemos, naquela época e cultura, e quando eu digo nós sabemos, é o que a gente estuda, viu, irmão? Eu não estive lá em Israel, eu não conheço a cultura de Israel, então, jamais essa preparação. Se eu estivesse lá em Israel, irmão, eu estive lá em Israel, morando em Israel, passei um tempo, então a cultura lá, mas então tudo que nós sabemos de outras nações é por meio de pesquisa, por meio de estudo, e às vezes essas informações, às vezes, vêm desencontradas também, porque nós não experimentamos, certo? Então, é só um parecer. Mas o fato é que era uma honra, irmãos, muito grande hospedar alguém. E aí as escrituras vão mostrar isso. Há até uns exageros de alguns, não é? Que eram capazes de, para proteger o seu hóspede, mandava a sua filha. Coisas que realmente
às vezes causa em nós alguma repulsa até, tamanha era esse zelo, essa proteção que se dava ao hóspede, ao ponto de repente, alguém desejar ferir o hóspede, o cara colocava a sua filha. Então, algo meio que, se você pensar, puxa, será que Deus comungava com esse negócio? O fato é que era uma honra e, sobretudo, meus irmãos, da família, e também era uma obrigação moral as famílias hospedarem os seus parentes, e para isto, a família cultivava na sua casa um quarto de hóspede, um quarto reservado. E dizem que esse quarto de hóspede, esse quarto especial, ficava na frente da casa. E aí você pode pensar, por que seria que... Eu tive imaginando, isso eu não pesquisei, né? Por que na frente da casa? Ora, eu imaginando, né? O quarto é da frente, porque se for lá o hóspede vai ter que passar por todos os outros quartos, tem que passar por dentro de casa, tem que passar pela cozinha. Isso aí eu imaginando, não pesquisei, pode até que seja isso. E vamos botar o quarto aqui na frente. Né? Ou seja, é o primeiro quarto, é o de chegada. A pessoa chega ali, já entra, já lava os pés, já vai ali para o seu aposento. Então, todas as casas havia esse quarto de hóspede. E esse quarto, ele estava lá. E aí eu tive hoje pela manhã pensando sobre João 14, né? Quando Jesus Cristo disse, olha, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, vou preparar os lugares, se eu for... Então, o fato de Jesus falar que ele ia preparar lugar, me veio à mente exatamente essa ideia, ou seja, o lugar existe, está reservado, mas aquela colocação de preparar, né, de organizar, certo, de trocar os lençóis, de deixar tudo limpinho, está empoeirado. Então imagino que aquele quarto de hóspede estava sempre ali, creio que a família ali não limpava diariamente aquele quarto porque estava desocupado, mas quando alguém da família estava vindo, então havia todo aquele cuidado para limpar aquele quarto, trocar os panos ali da cama, para que aquele familiar, que era uma honra receber na sua casa, pudesse ali se sentir muito bem acolhido. Então, queridos, será que sendo um quarto de hóspede, já que a gente imagina, era um quarto numa pousada, num hotel, ou um quarto de hóspede. Então, sendo um quarto de hóspede, a menção de Lucas aponta para uma possível lotação nas casas dos parentes. O fato de não ter Maria e José encontrado lugar, ou seja, será que Lucas está se remetendo a essa possibilidade? Olha, o fato de não ter lugar para ele nesse quarto de hóspede, nessa hospedagem, é porque outros parentes, que não estavam com o mesmo problema não, com a mesma situação lá de gravidez de Maria, caminharam mais rápido e foram acolhidos lá. Ou o fato está ligado ao zuzuzum. Não, vou receber na minha casa essa moça grávida, não. Essa conversa aí, isso vai ficar feio para minha casa, saber que eu recebi esse casal e tal. Em famílias mais conceituadas e tradicionais do interior que eu conheço, ainda mantém este princípio lá. Eu conheço pessoas recentes. Fulano e tal está indo para aí, tal, vai dormir aí, tal. Ah, meu filho, não, desse jeito não, você deixou a sua mulher para vir para cá com essa mulher aqui, gente da família. Não aceito não, na minha casa não. Minha casa não vai entrar não. Isso aí eu não aceito não. Ah, meu filho, vou dormir hoje comigo. Não, meu filho, você com sua namorada não vai dormir aqui em casa não. Isso é vergonha, Deus me livre, minha casa é uma casa santa, uma casa consagrada a Deus, nada de prostituição aqui dentro. Então, meus irmãos, se hoje ainda existe essa questão, então imagina na época. Então não estou dizendo necessariamente que se a razão foi essa, aquela família estava errada, talvez ela não estava realmente bem informada, e de fato essa bem informação, ela não teve como chegar, ela não teve como ser dada, porque foi algo sobrenatural. A única testemunha fiel de que o que Maria trazia no ventre era de fato o Messias, o Salvador, era o testemunho da própria Maria, depois de José, que recebeu o anjo, e de Isabel e Zacarias. Eles sim, tinham essa convicção. Mas as demais pessoas tinham que ser muito piedosas, como no caso, eu creio que era a família de Maria, né, os pais ali e os pais de José, eles creram. Mas aí é possível, meus irmãos, que esse não havia lugar
para ele nessa hospedagem, se devesse a esse caso de ser uma desonra de receber esse casal e não aquele motivo, aquela alegria de honra em recebê-lo em sua casa. Então, dentre muitas fontes que eu pesquisei sobre essa questão, eu preferi ficar com a colocação do pastor Israel Belo de Azevedo. Ele diz o seguinte: ao tempo de Jesus, o único tipo de hotel existente era uma espécie de parada para caravanas, em que se podia pernoitar depois de alimentar os animais em Belém. Talvez em Belém, talvez nem isso existisse. É um lugar pequeno, então normalmente essas pousadas, elas existiam mais no percurso. Na cidade mesmo, não existia, porque os próprios familiares tinham, como diz, esse prazer de receber. Então, não eram cidades naquele tempo como hoje, irmãos, que existe a questão do turismo, né, pessoas indo. Não, normalmente as pessoas iam, eram pessoas da família, que iam resolver um tipo... Só ia naquele lugar quem tinha algo para resolver, assim, uma obrigação. Não havia aquele passeio para curtir, né, as belezas naturais ou algo parecido. Então, as próprias famílias se encarregavam de receber. Então, esses pequenos alojamentos à beira da estrada, então, é possível, segundo o Israel, que existisse. Então, muito provavelmente, o casal ficou alojado realmente na casa de algum parente distante. E como disse, os convidados, que eram bem recebidos, ficavam naquele quarto ali da frente da casa. Possivelmente, quando José e Maria chegaram, esse quarto já estivesse ocupado. O melhor que os anfitriões puderam fazer foi alojá-lo nos fundos. E aí é outra questão, que até já falei aqui, era comum que nas casas ali dos judeus houvesse uma espécie de caverna ou um andar inferior, onde eles tinham lá sua junta de bois para trabalho, ou alguns outros animais ali, né, mais próximo de estimação da família, e de fato não deixava de ser um estábulo, um lugar onde os animais, né, ficavam ali durante a noite e também se alimentavam, e também naturalmente jogavam suas fezes. Então o lugar não era um lugar apropriado para se hospedar ninguém, mas nas piores das hipóteses, melhor do que ficar ao relento, seria colocar naquele andar inferior. Agora, se os familiares de Maria e José colocaram lá, por conta desse sentimento, né, eles não merecem esse quarto aqui. Aqui vai ser para uma pessoa especial, eles merecem ir lá para o fundão, ficar lá. Então isso é só um pensamento. Mas a probabilidade, meus irmãos, de que tenha sido isso é muito grande. De que de fato as casas estavam todas cheias, os quartos de hóspedes. É claro que tudo isso tinha a mão de Deus conduzindo ali essa história. Então o texto diz, irmãos, que chegou o momento de Maria dar à luz. E ela deitou o bebezinho numa manjedoura, num lugar mesmo lá onde os animais se alimentavam. Então, o lugar não era o melhor, não adequado, não tinha conforto, mas Maria tinha ali alguns panos. Ela sabia que ela ia dar luz naquele percurso, porque ela conhecia as suas contrações. A própria caminhada exaustiva deve ter acelerado um pouco toda essa questão. Então, quando ela chega ali, imagina naquela noite mesmo em que ela foi hospedada, colocada naquele lugar, chegou o momento, e com certeza ela, uma mulher prevenida, serva do Deus Altíssimo, trouxe ali os seus panos, né, para poder envolver a criança, fazer toda aquela limpeza, aquele cuidado, aquele frio que talvez eles passaram naquela caminhada. Então precisava, né, de uma eventualidade, de repente ela tivesse a luz na caminhada, então precisava ter todo aquele cuidado. Então Maria não chegou ali desprevenida, penso eu. Então o fato dela ter envolvido a criança naqueles panos, não pense, como alguns chegaram a dizer, erroneamente, que eram panos que estavam jogados ali no estábulo. Pelo amor de Deus, né? Pegou os panos ali sujos e tal, o pano cheirando mal. Não, Maria era uma mulher prevenida, então com certeza ela tinha aqueles panos ali, né? Estava tudo preparado ali para o nascimento do Rei, do Salvador.
Então você percebe, meus irmãos, o quanto é importante os estudos, não é? Fiéis, que contempla a contextualização, sem fazer modificação alguma. Pelo contrário, dá mais vida ao texto e à sua integridade, sem nada de atualização. Então conhecer, né, mesmo que a gente não tenha o privilégio de presenciar, de estar presente em determinada cultura, mas é importante que você tenha pelo menos o conhecimento por meio do estudo da informação. De modo que o texto sagrado é belíssimo. Não havia para ele lugar na hospedagem. Estava tudo lotado, ou simplesmente não quiseram dar importância alguma. A verdade é que o texto sagrado diz que não havia, o que é uma verdade absoluta até hoje. Não havia lugar para ele na hospedagem. Então isso não aconteceu por acaso. Isso aconteceu sim para provar até hoje que de fato os homens não estão preparados, ou não querem, ou não estão preocupados em dar o melhor lugar na sua vida. E muitas vezes isso tem acontecido até mesmo conosco, nós que já temos recebido o dom da vida eterna. Muitas vezes nós temos colocado o reino de Deus. E quando nós colocamos o reino de Deus, a sua vontade, os seus mandamentos, em segundo plano, nós estamos colocando Jesus novamente, não no melhor lugar que ele deveria, que seria realmente a exaltação e a glória em todos os nossos atos, em todas as nossas atitudes. Então, o texto é belíssimo e independente de nós ter chegado hoje a entender, a conhecer por meio dos arqueólogos, dos estudiosos, que de fato não era um hotel, uma pousada, mas era uma casa, enfim, todas essas questões não alteram absolutamente nada. Porque o texto diz, olha, não havia lugar para ele na hospedagem. E aí, os estudiosos da língua vai dizer que a palavra para hospedagem, quando se tratava em hotel é uma, quando se tratava do quarto de hóspede é outro. Quem vai estudar a língua grega vai ver todas essas questões aí. Mas o fato é que ser hospedado numa pousada ou num quarto de um familiar, o importante é ser hospedado, o importante é ter o abrigo ali. E Jesus teve, ainda que naquele lugar que, quando se pensa na figura do rei, não era o mais adequado. Então, queridos, o texto diz que ele foi colocado numa manjedoura. De fato, foi mesmo. Era um lugar simples, humilde, onde o rei dos reis nasceu. Mas a grandeza estava não no lugar do nascimento, mas nele. A beleza do lugar era a sua naturalidade. Então não havia enfeites, né? Hoje nós temos a possibilidade, com o tempo e com os nossos recursos, de causar todo aquele enfeite quando vê um filho, né? Então, acho que as famílias mais simples hoje podem dar um lugar melhor de nascimento do que o próprio Filho de Deus teve naquela época. Então, há toda uma preparação, a alegria dos pais, mas Deus, diferente de nós, meus irmãos, não tem essa carência, não tem essa necessidade dessa glória terrena, desse lugar terreno. Ele prefere realmente ser acolhido, ser exaltado em nossas vidas, do que no trono de Davi, como sempre foi a visão do povo judeu. Era que a beleza do rei estava em sentar naquele trono físico, de governar Israel, e por isso interpretaram erroneamente e rejeitaram o Messias. Esqueceram de que há um trono superior, um trono acima do trono de Davi. Então não há lugar na terra para tão belo e confortável o suficiente para abrigar o Salvador, o Senhor Todo-Poderoso. Por isso ele escolheu o menos desejado pelos homens, para contrastar com o orgulho e soberba humana que pensa que possui o melhor só porque mora em um palácio. Então Deus quis mostrar que o melhor lugar do mundo não é necessariamente um palácio ou um trono, mas o lugar onde os planos de Deus, onde a glória de Deus se manifesta. E como disse, se a gente fosse estender mais a mensagem e adentrar nos versículos 8 seguintes, nós iríamos ver isso. Os anjos cantando, louvando, os pastores trazendo ali os presentes, não é? Colocando ali a mirra, o ouro, o incenso. Então mesmo naquele lugar simples, honrado por pessoas simples, como foram os pastores, que diga-se de passagem, o testemunho de pastores era quase zero.
não eram homens que era considerado importante para testemunhar de um fato tão inusitado, tão glorioso, mas foram eles que testemunharam, porque Deus fez tudo o contrário da mente soberba, da visão egoísta do homem, elitizado por aquela grandeza fútil que muitos investem tão exacerbadamente. Agora mesmo Deus não habitando em templo, feito por mãos humanas, Ele decidiu habitar no seu coração e fazer da sua casa, por mais simples que seja, um lugar cheio de glória, um lugar cheio de honra. Por isso que a glória da segunda casa é maior do que o da primeira. Então, a casa que Deus quer habitar, a pousada de Deus nesse mundo, é a sua vida, é o seu coração. E quando nós fazemos isso, meus irmãos, o nosso testemunho será verdadeiro, ainda que não aceito por todos, mas ele será verdadeiro, porque é a presença de Cristo, daquele que nasceu num lugar simples, humilde, não assumiu nenhum trono físico aqui na terra, mas ele está sentado à destra de Deus, ao trono todo-poderoso, intercede por nós e voltará para nos buscar, para nos levar, para estarmos com Ele. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe as nossas vidas e convido os irmãos para se colocarem de pé. E à noite, meus irmãos, com a graça de Deus, vamos estar aqui para glorificar o Senhor. Vai ser um culto com certeza muito festivo nesta noite. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã maravilhosa. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor me deu de, durante essas 8 mensagens, trazer esses ensinamentos que foram tão importantes para a minha vida, tão preciosos para o meu crescimento espiritual, para a minha dependência de Ti, Senhor. E eu espero, Pai, no nome de Jesus, que também tenha abençoado e fortalecido a Tua igreja, Senhor. Muito obrigado pelo Teu Filho amado Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos vivendo no limiar, às portas da Sua volta, Senhor. Ó Deus amado, que a Tua igreja possa se alegrar e possa gerar, através da aproximação do Senhor, essa boa expectativa, não expectativa, ainda que não seja errado e que humanamente nós temos, de um 2021 melhor, de um 2022 melhor, enfim, Senhor, é natural da nossa humanidade, mas meu Pai, que a nossa expectativa, que a nossa segurança, que a nossa esperança, Senhor, não esteja no que 2021 possa proporcionar para nós, não esteja nessa vacina tão almejada pela população mundial, Senhor, que a nossa expectativa, Pai, seja na Tua volta, seja em contemplar a Tua glória face a face, Senhor, e que assim a Tua igreja se mantenha firme e forte. Deus nos dá coragem, para mesmo em meio a essa pandemia que não sabemos quando vai acabar, e a probabilidade, como os próprios cientistas já dizem, que virá outras, como esse líder mundial da saúde já se pronunciou. Pai, nos ajuda como igreja a não nos acovardarmos, mas a pregar o Teu evangelho e não ficar à mercê, meu Pai, das decisões da ciência, Senhor, mas que possamos depender da Tua palavra, do Teu Espírito Santo e sermos luz para esse mundo que está em trevas e apodrecido, sem um sal que vem de Ti, Pai. Ajuda-nos e tenha misericórdia de nós, nos protege até a medida que o Senhor entender que seja necessária a proteção, mas que tudo aconteça para a glória, somente para a glória do nome do Senhor. Assim te oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus amados irmãos e irmãs. Até a noite, com a graça do Senhor.